No último dia, Receita Federal recebe mais de 230 mil declarações por hora. E você vai ver também. Embaixada dos Estados Unidos emite alerta para turistas sobre o perigo de sequestros no Brasil. Cão Ted finalmente consegue embarcar e vai encontrar criança autista em Portugal. Decisão de elencos milionários. PSG e Inter de Milão fazem a final da Champions League neste sábado. E ainda, hoje tem lançamento da Graça Music. O louvor, Quem Subirá. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta sexta-feira. Milhões de brasileiros deixaram para entregar a declaração do imposto de renda hoje, justamente o último dia. De acordo com a Receita Federal, mais de 5 milhões de brasileiros ainda não declararam. Hoje marca o último dia disponível para que as declarações do imposto de renda sejam entregues à Receita Federal. Com isso, milhões de brasileiros que deixaram para o último momento correm contra o tempo para não ter que pagar a multa de atraso, que pode ter o valor mínimo de R$ 165,74, podendo chegar no máximo a 20% do valor do imposto de renda devido. Em média, a Receita Federal recebe cerca de 233 mil declarações por dia. Só hoje, o número alcançou a marca de mais de 1 milhão de declarações e, de acordo com a própria Receita Federal, mais de 5 milhões de brasileiros ainda precisam acertar as contas com o leão. A expectativa é de que 46,2 milhões de declarações sejam recebidas pela Receita até às 23h59. Depois de 3 negativas da companhia aérea, finalmente o TED, o cão de suporte de uma criança autista, foi liberado para viajar ao encontro dela em Portugal. Nesta sexta, finalmente TED, o cão que dá suporte a uma criança de 12 anos com espectro autista, embarcou para Portugal. Após um longo período de negociações onde a companhia aérea TAP havia rejeitado por 3 vezes o pedido de embarque do animal, hoje a família comemorou o desfecho positivo. Para que TED pudesse embarcar, era necessário a presença do treinador de cães Ricardo Casarotti, homem que treinou o animal e justamente a pessoa que tem a liberação para este tipo de situação. Junto com TED e o treinador, a irmã da criança também acompanha no avião. Todo o imbróglio ocorreu porque a companhia aérea não aceitou o embarque do animal na mesma área dos passageiros, justificando que este tipo de locomoção não era permitido. Mesmo a família apresentando uma liberação judicial, a empresa aérea seguiu negando o pedido. Foi necessário o envolvimento do Ministério de Portos e Aeroportos para que, enfim, o caso se desenrolasse. E hoje, finalmente, o cão conseguiu embarcar. Alice, a garota autista, tem sofrido bastante com a ausência de TED. E até mesmo o cão tem demonstrado mudanças de comportamento pela falta da criança, de acordo com a família. A Embaixada dos Estados Unidos divulgou algumas recomendações de segurança para turistas americanos aqui no Brasil. E olha só, afirmou que aumentou o risco de sequestros no país. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou um texto em sua página oficial, na qual afirma que aumentou o risco de sequestros no país e que, por isso, precisou atualizar as recomendações de segurança para cidadãos americanos. O texto, publicado em português e chamado Aviso de Viagem, é atribuído ao Departamento de Estado norte-americano. O órgão é equivalente ao Ministério das Relações Exteriores no Brasil. Entre as recomendações, a Embaixada americana afirma
que as atividades de gangues e do crime organizado são generalizadas no país e recomenda aos americanos que não se dirijam a favelas mesmo em visitas guiadas. No trecho em que a embaixada faz um resumo do país, o Brasil é descrito da seguinte maneira: crimes violentos, incluindo assassinato, roubo à mão armada e roubo de carros, podem ocorrer em áreas urbanas de dia e de noite. Em seguida, afirma que agressões físicas com o uso de sedativos e drogas colocadas em bebidas são comuns no Brasil. Neste contexto, a embaixada faz uma série de recomendações aos cidadãos americanos que viajam ao Brasil. Entre elas, preparar um plano para situações de emergência, não exibir objetos de valor como relógios caros ou joias e desenvolver um plano de comunicação com a família. O Itamaraty ainda não se manifestou sobre o caso. Em abril deste ano, após o presidente Donald Trump ter anunciado o chamado tarifaço, a embaixada americana no Brasil também fez uma publicação sobre o país. Neste texto, atribuído à Casa Branca e publicado em português, a embaixada afirmou que o Brasil está entre os países que sufocam parte da economia americana e acrescentando que Trump não permitirá que o país seja explorado. E veja a seguir, final da Champions League reúne elencos milionários neste sábado. E ainda, hoje tem lançamento da Graça Music, o louvor Quem Subirá. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Bom, e olha só, a Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou hoje o governo Trump a deportar mais de 530 mil imigrantes que estão com visto temporário no país. Vamos ver. A decisão contraria o programa criado por Joe Biden em 2022, que concedia uma autorização prévia de 2 anos para a entrada nos Estados Unidos. O imigrante só precisava ter um patrocinador americano que ficasse responsável pelo apoio financeiro durante toda a estadia. Essa não é a primeira vez que Trump havia tentado cortar esse benefício, que abrange mais de 532 mil imigrantes de diversos países, como venezuelanos, cubanos, haitianos e nicaragüenses. A primeira tentativa foi em março, mas a Justiça de Boston suspendeu o pedido. Hoje, a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou a ordem de Boston. A decisão não foi justificada, e o que se sabe é que 2 magistradas dos 9 juízes foram contra a medida. Com isso, os mais de 500 mil estrangeiros ficam totalmente sem proteção às medidas de Trump, que a cada dia que passa vem acelerando a remoção dos imigrantes ilegais. Olha, e sexta-feira também é dia de dica para o fim de semana aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Alexandre Cardoso. Boa noite, Alê. Seja bem-vindo. Qual é a dica boa de hoje, Alê? Boa noite, Kleber. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E a dica para esse fim de semana é a exposição Trabalhadores. Ela é a primeira mostra do fotógrafo Sebastião Salgado, no Rio de Janeiro, após sua morte no dia 23 deste mês. E quem traz os detalhes é o repórter Joenilson Santos. A Casa Firjan, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, abriu nesta sexta-feira a exposição Trabalhadores. A mostra conta com 149 fotos de um dos nomes mais importantes da fotografia documental mundial da história. A exposição reúne fotografias em preto e branco, clicadas entre 1986 e 1992 por Sebastião Salgado. As imagens retratam homens e mulheres em diversas atividades de trabalho ao redor do mundo, em cenas marcadas por força, dignidade e resistência. Segundo organizadores, a mostra estimula uma reflexão sobre o papel do trabalho em tempos de mudanças aceleradas. A curadoria e o design da exposição são assinados por Lélia Vanik Salgado, viúva do fotógrafo e parceira de longa data em seus projetos. A exposição, que já estava prevista antes da morte de Sebastião, hoje ganha ares de homenagem. E ali, sexta-feira também é dia de lançamento da Graça Music, né? Temos novidade hoje? Com certeza, Kleber. Hoje temos o lançamento da nova música do cantor e pastor Matheus Duque, com colaboração da Juliane Nogueira, na canção Quem Subirá. A música é uma reflexão sobre uma vida inteiramente consagrada a Deus. Vamos dar uma olhada.
sua plenitude também. A mensagem desta canção é um apelo à santidade, à intimidade com o Senhor e à esperança na sua vinda. Oh, Deus de Jacó, esta geração busca a tua face. Um desejo para cada um de vocês, quando ouvirem esta canção, vocês sejam convidados pelo Espírito Santo para um tempo de santidade. Intimidade com o Senhor e esperança na sua vinda. Deus abençoe muito você, em nome de Jesus. Bom, Kleber, por hoje é só, mas semana que vem nós voltamos com mais dicas. Boa noite a você e a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado, Alê, e ótimo fim de semana para você. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, ótima noite, ótimo fim de semana e até mais.